Se você vai fazer o ESB, o NEB ou o Enem, uma das formas mais inteligentes de você estudar é por provas anteriores. Por isso que eu estou fazendo uma sequência de vídeos aqui no canal, resolvendo questões anteriores das provas da UESB e da UNEB. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Patrícia Oliveira, sou professora de matemática e aqui no canal você vai encontrar conteúdos voltados para o Enem, para o ESB e para o NEB. Então já se inscreve, já deixa aqui nos comentários as sugestões para os próximos vídeos e vamos resolver a prova da UESB de 2023. A questão que a gente vai resolver agora vai acabar sendo uma questão um pouco mais longa, porque eu vou precisar te explicar vários conceitos, porque dentro dessa questão de matrizes, ele traz praticamente todas as propriedades, todas as propriedades não, mas todos os tópicos que a gente vê dentro de matrizes, desde operações, matriz inversa. Então ela vai ficar um pouquinho maior para eu te explicar com bastante detalhe. Então ele diz assim, ó, seja A uma matriz A e J, 2 por 2, tal que A e J é igual a 1, se I for igual a J. A e J vai ser igual a 2, se I for menor do que J. E A e J vai ser igual a 0, se I for maior do que J. E seja A menos 1 a sua inversa, sabendo que A e B são números reais não nulos, tais que A ao quadrado é igual a A vezes a matriz inversa mais B vezes I, em que I é a matriz identidade de ordem 2. Podemos afirmar que A ao quadrado menos 2B mais 1 é igual a. Então, nosso objetivo é encontrar isso daqui, o valor dessa expressão. A ao quadrado menos 2B mais 1. A gente tem que ter em mente aquilo que a gente quer encontrar para que a gente saiba quais caminhos a gente vai adotar para chegar até lá. Então, quando eu coloco esse meu objetivo, o que eu percebo? Eu não sei o valor de A e nem o valor de B, então eu preciso determinar. Só que aqui a gente vem para uma determinação de uma matriz, que é uma parte que você vê logo no início do conteúdo de matrizes, que é você determinar a matriz. Então, para você entender, o que significa esse 2 por 2? Significa que eu tenho uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Quando a gente pensa em matriz, você vai pensar em uma tabela. Então, você vai ter uma tabela com 2 linhas e 2 colunas. Então, quando ele escreve A e J, essa aqui é uma forma de a gente determinar a posição de um elemento da matriz, porque a partir dessa representação eu sei qual é a linha e qual é a coluna que aquele elemento se encontra, então eu vou identificá-lo. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber que esse I representa a linha, o número da linha que esse elemento se encontra, e o J representa a coluna. Então, como a gente tem uma matriz que ela é uma matriz 2 por 2, a gente chama essa matriz genérica da seguinte forma. Como ela é uma matriz 2 por 2, deixa eu colocar aqui, eu vou ter aqui, ó, 2 linhas, tá? E vou ter aqui 2 colunas. Então, o elemento que vai estar na primeira linha, na primeira coluna, é o A11. Então, o I e o J valem 1. Esse I e esse J é exatamente esse 1 e esse 1, linha e coluna. O segundo elemento aqui vai estar na mesma linha, não vai mudar, só que ele vai estar na coluna 2. Então, ele é um 1, 2, ou A12. Aqui a gente vai ter linha 2 e coluna 1, linha 2 agora aqui e coluna 2. Eu vou mostrar aqui pra você, ó. Aqui a gente tem a linha, então, ó, linha 1, vou até colocar aqui do lado, ó, pra ficar bem claro. Aqui é linha 1, e aqui linha 2. E na vertical, a gente tem aqui, ó, coluna 1, desculpa, coluna 2, e aqui, coluna 1. Então, quando você analisa dessa forma, fica fácil você entender o que é esse A1, A12, A21, A22. Então, essa aqui é a determinação dessa matriz, que a gente chama de matriz genérica. A determinação dessa matriz vai seguir essa regra aqui. Vou colocar aqui embaixo a regrinha, ó. O A e J, ou seja, o elemento da matriz vai ser 1 quando o I for igual a J.
Então, vou colocar aqui embaixo essas informações, ó. O AIJ vai ser igual a 1 se o I for igual a J, o valor da linha for igual ao da coluna. É isso que ele está dizendo, se o I for igual a J, linha igual a coluna. Agora, o AIJ vai ser igual a 2. Se o I for menor do que a coluna, ou seja, se o número da linha, que é o que vem primeiro, for menor do que o da coluna. Vai ser 2 se I for menor do que J. E o AIJ vai ser 0 se I for maior do que J. Então, vai ser 0 se I for maior do que J. Aí, a gente vai analisar aqui, ó, esses valores. Então, a gente quer montar essa matriz lá. Então, eu vou analisando A11, ou seja, A11, linha 1, coluna 1. Então, eu pego aqui, ó, eu vou analisar o A11. Então, lembrando que aqui esse primeiro valor é o I e o segundo é o J. 1 e 1. Então, aqui a gente tem que I é igual a J. Se o I é igual ao J, então, esse nosso elemento vai ser quanto? Vai ser 1. Então, o A11 vai valer 1. Agora, a gente faz o mesmo processo para o A12. Então, a gente tem aqui, ó, A12, linha e coluna. A linha aqui vale 1 e a coluna vale 2. Então, a linha é menor do que a coluna. Então, entra nesse segundo caso. Se a linha é menor do que a coluna, então o elemento vai ser igual a 2. Então, no lugar desse elemento, a gente põe o número 2. Espero que esteja ficando claro para você. Agora, o A21, que é linha 2, coluna 1. Então, a gente tem aqui linha, coluna. Nesse caso, a linha vale 2 e a coluna vale 1. Então, a linha é maior do que a coluna. Isso vai entrar no terceiro caso. Se a linha for maior do que a coluna, o número da linha for maior do que a coluna, então o elemento vai valer 0. E o A22, ou seja, a linha é igual à coluna, e esse elemento vai valer quanto? Vai valer 1. Pronto. A partir disso aqui, tá? Isso aqui é a determinação da matriz. Agora, eu vou pegar esses valores e vou substituir aqui na matriz A. Então, essa matriz ficou assim, vai ficar assim. Se o A1 é 1, então eu vou colocar aqui, linha 1, coluna 1. O A12, linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. A21, linha 2, coluna 1. E o A22, linha 1, linha 2, coluna 2. É 1 também. Então, essa é a matriz A. Então, nesse tipo de questão que ele não traz a matriz, mas ele traz essa representação aqui, então você vai saber, ó, você tem que saber a matriz genérica 2 por 2, são 2 linhas e 2 colunas. Aí é só a gente ir seguindo. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Se fosse uma matriz 3 por 3, aí a gente faria linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, tá? Aí vem para a segunda linha, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, e aí vai seguindo. Então, você precisa saber essa parte. Determinando a matriz a gente consegue encontrar a sua inversa, que é o a menos 1. Então, se A é 1, o a menos 1, que é a sua inversa, a inversa de uma matriz 2 por 2, ela é mais tranquila de se encontrar, tá? A gente não precisa de muito trabalho, não. A gente só precisa entender o seguinte, eu troco os elementos na diagonal principal, então, isso tudo aqui é a diagonal principal. Como os elementos são iguais, aqui não vai fazer diferença, vai ficar 1 e 1 aqui também. E daí eu troco o sinal dos elementos da diagonal secundária, tá? A diagonal secundária é essa daqui. Só que a gente tem 2 e 0, então 0 é elemento neutro, a gente vai mudar o sinal só do 2 aqui. Então, essa é a matriz inversa. Ok? Agora,
ele diz o seguinte ainda, ó, que nessa expressão aqui, né, a ao quadrado, nananã, o I é a matriz identidade. Então, o que que é a matriz identidade? A matriz identidade é uma matriz específica. Como é uma matriz 2 por 2, a gente vai ter duas linhas e duas colunas. Então, a matriz vai ser 1, 0, 0, 1. Isso é a matriz identidade. Os elementos da diagonal principal iguais a 1 e o restante aqui dos elementos iguais a 0. Anotou até aqui? Então, feito isso, a gente vai organizar as ideias. Ele me dá aqui, vou dividir aqui para a gente fazer, essa expressão aqui, né? A ao quadrado é igual a Azinho vezes a matriz inversa mais B vezes I. Então, isso é o que a questão está me dando. Abrindo um parênteses aqui para explicar o que é esse A ao quadrado. É uma ideia parecida com a potenciação, mas não posso dizer que é igual. A ao quadrado quer dizer que é a matriz A multiplicada por ela mesma duas vezes. Então, eu tenho que abrir outro parênteses e falar aqui da multiplicação entre matrizes. Então, eu vou fazer separadinho aqui a multiplicação dessas duas matrizes. Então, eu vou multiplicar a matriz A pela matriz A. Então, A ao quadrado vai ser a matriz A, que tem como elementos 1, 2, 0, 1. Vezes ela mesma. 1, 2, 0, 1. Agora, muita atenção aqui na parte da multiplicação entre matrizes, tá? Vou dar até um zoom aqui pra gente ver direitinho. Muita atenção aqui nessa parte. Por quê? Porque acaba causando muita confusão quando vocês vão fazer multiplicação entre matrizes. Quando eu tô multiplicando duas matrizes, eu vou obter uma terceira matriz como resposta. E essa matriz vai ser aqui, no caso, uma matriz 2 por 2, tá? Então, eu vou multiplicá-lo. O primeiro elemento da matriz não é o A11, linha 1, coluna 1? Então, a gente vai multiplicar a linha 1 dessa matriz pela coluna 1. Então, vai acompanhando aí, ó. A gente vai pegar a linha 1 e vai multiplicar pela coluna 1. E daí, a gente pensa assim, ó, de onde que a seta tá começando. Então, a gente vai começar daqui, ó, 1 vezes 1. Então, eu vou fazer bem passo a passo. Vai ficar 1 vezes 1, mais, aí onde a seta termina. A gente vai fazer aqui agora 2 vezes 0. No início parece um pouco confuso mesmo. Isso aqui é o A11, linha 1, coluna 1. Aí a gente faz agora o mesmo processo pro A12, que é o elemento que vai vir aqui do lado, que vai ser linha 1, só que agora a gente vem aqui com a coluna 2. Vou apagar aqui para não ficar embolado. Aí a gente vai seguir a mesma lógica, ó. Onde que começa a seta? 1 e 2. Então, vai ficar aqui, ó, linha 1, coluna 2. Então, 1 vezes 2, mais, onde termina a seta, 2 vezes 1. Tem que ter muita atenção aqui, principalmente quando você tá aprendendo. Agora, a gente vai pra linha 2 e multiplica pelas duas colunas também. Então, a gente vai fazer agora linha 2, coluna 1. Tá? Então, linha 2, coluna 1. Mesma coisa, ó, onde a seta começa, vezes o número onde a seta termina. Então, vai ficar 0 vezes 1, mais 1 vezes 0. E o último elemento aqui que vai ser linha 2, coluna 2. Então, linha 2 com essa coluna aqui agora. Linha 2, coluna 2. Então, a gente vai multiplicar, ó, 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. Então, a gente tem o A1, o A12, aqui é o A21 e aqui é o A22. Então, a gente vai ficar aqui. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 0, 0. Então, vai dar 1 essa multiplicação. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 4. Aqui, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0.
0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai dar 1. Então, até aqui eu já calculei o A ao quadrado. Agora, eu vou pegar essa matriz e vou substituir aqui nessa equação, tá? Então, eu falei pra vocês que a questão seria um pouquinho longa. Então, a gente vai substituindo ali, ó. A ao quadrado é essa matriz. 1, 4, 0, 1. Igual. Aí, vem aqui, A vezes a inversa. A matriz inversa de A. A gente encontrou aqui que a matriz inversa de A é 1, menos 2, 0 e 1. 1, menos 2, 0 e 1. Mais B vezes a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. Então, aqui a gente tem a multiplicação de um escalar, que é o valor A e o B, por uma matriz. Então, eu vou repetir aqui essa igualdade e vou multiplicar esse A por esse valor de A por todos os elementos da matriz. Então, vai ficar assim, ó. A vezes 1 vai dar A vezes menos 2 vai dar menos 2A, A vezes 0 vai dar 0, e A vezes 1 vai dar A. Agora, eu faço o mesmo processo com a matriz B, com o B. B vezes 1 vai dar B, B vezes 0 vai dar 0, B vezes 0 vai dar 0, B vezes 1 vai dar B. Fazendo a multiplicação por escalar, agora a gente vai fazer a soma entre essas matrizes e depois a gente vai igualar. Por isso que eu disse que em uma questão só, conseguiu trabalhar todas as operações da matriz. Então, quando a gente vai somar, a gente soma aqui, ó, os elementos que são correspondentes. Então, o A11 com o B11, né? Os elementos correspondentes de cada uma dessas matrizes. Aí, depois o A12 com o B12. E assim a gente vai fazendo, ó, sucessivamente. Então, igualando, tá? E igualando a outra matriz. Então, a gente vai ficar assim, ó. O A1 dessa matriz é 1. Então, ele soma aqui, ó, A mais B. Então, soma aqui, ó, A mais B, que são os elementos que estão na mesma posição. Aí, depois, o A12 vai ser 4 igual a esse menos 2A e 0. Então, esse aqui, ó, menos 2A mais 0 vai dar 0. Vai dar menos 2A. Então, daqui eu já consigo encontrar o valor de A. Então, eu nem vou continuar. Por quê? Porque eu não preciso. Porque a partir daqui eu encontro o valor de A e daqui eu encontro o valor de B. Então, eu vou resolver aqui essa equaçãozinha. Que a gente vai ter aqui, ó. Passo 2 dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por menos 2. Então, o valor de A vai ser menos 2. Então, a gente encontrou aqui que o valor de A é menos 2. Aí, a gente encontra agora o valor de B. Eu volto aqui nessa primeira equação e substituo o valor de B. Então, de A. Então, vai ficar 1 é igual a A mais B. Como A é igual a menos 2, vai ficar 1 é igual a menos 2 mais B. Menos 2 vem o primeiro membro somando, B vai ser igual a 3. E aí, acabou? Quase. Vou diminuir o zoom para vocês verem. O nosso objetivo é encontrar o valor dessa expressão aqui, tá? A ao quadrado menos 2B mais 1. Então, como a gente já encontrou o valor de A e de B, vamos calcular aqui. A ao quadrado menos 2B mais 1. E a gente encontrou aqui que o A é igual a menos 2 e B igual a 3. Então, a gente vai substituir e vai calcular. Menos 2 vezes B, que é 3, mais 1. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 6 mais 1. Então, a gente vai ter 4 menos 6, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Essa questão acabou ficando um
pouco mais longa, porque dentro de uma mesma questão a gente trouxe vários conceitos, mas aí a gente já conseguiu revisar vários conceitos de matriz a partir de uma mesma questão. Então, se você gostou, já deixa aqui um gostei, já deixa um comentário para continuar gravando vídeo para o canal e continuar ajudando vocês, tá? Até a próxima questão.